sobre o vento. Primeiro, vamos examinar o processo do vento. Preste atenção na foto. O vento é causado pelo movimento do ar. O movimento do ar ocorre devido a diferenças na pressão do ar. A diferença na pressão do ar ocorre devido à diferença no aquecimento. O leste está exposto ao calor do Sol, enquanto o oeste não. Porque aqui o aquecimento do ar evapora para cima. Portanto, a quantidade de ar que pressiona a superfície da Terra. Ou a pressão do ar no mínimo. Porque parte do ar evapora. Ainda me lembro do processo de pressão do ar. Isso é bocejar e depois mover-se parcialmente para cima e parcialmente para o lado. E deixe a área mais fria. Aqui, a pressão é positiva porque o ar não evapora. A quantidade de ar que vai para lá é muita pressão. Esta é a pressão máxima do ar. Movimento de ar da pressão máxima para a área de pressão mínima. Isso é chamado de vento. Por exemplo, aqui está Jacarta e aqui está Bekasi. De manhã, no leste, o sol nasce primeiro. Automaticamente menos pressão primeiro. Então o vento se moverá da direção de Jacarta para Bekasi. Então, à tarde, o sol se volta para o oeste. Jacarta ainda vê o calor, enquanto Bekasi não vê mais o calor do sol. Você deve primeiro entender o processo do vento. Continue no significado do vento. De acordo com os números da cédula de compra. Ela disse que vento é o ar que se move de uma área de pressão máxima para uma área de pressão mínima. Observe que isso é polar. Essa área tem um clima tropical, quente. Depois, subtropical, meio quente. Em seguida, subpolar, sendo meio frio. Depois, polos polares ou climas frios. Então imagine este clima frio tropical, subtropical, subpolar e polar. O Sol durante todo o ano está nos trópicos. De todas essas latitudes, a mais quente está no meio ou aqui. Portanto, o ar que evapora para cima é o máximo. Como resultado, a pressão do ar é mais baixa. Então e os polos, aqui é oposto. Arrefecer, sem evaporação até ao topo. Resultando no surgimento de muita pressão de ar. Assim, por 24 horas, o nevoeiro encheu a área. Portanto, o vento é o ar que se move de uma área de pressão máxima para uma área de pressão mínima. Em seguida, o segundo ponto é mencionado. Ao norte do Equador vire à direita e ao sul do Equador vire à esquerda. Visto da direção do vento. A deflexão do vento é causada pela rotação da Terra que cria a força de Coriolis. Essa é a força que causa desvios na direção do movimento devido à rotação da Terra. Se a Terra ainda estiver, isso acontecerá. Portanto, está provado que o vento é o ar que se move. Área de pressão máxima para a área de pressão mínima. Olhe para a foto. Esta é uma região polar, depois subpolar, depois subtropical e tropical. Se traduzirmos, este é um clima quente. Está meio quente. Está meio frio ou médio. E está frio. Você pode ver que há sol. O sol atinge os trópicos e o ar evapora. À medida que o ar evapora para cima, a quantidade de ar ou a pressão do ar acima do solo ou da terra diminui. Dizemos pressão mínima. Então, alguns sobem e outros viram. Alguns subiram para o céu, mas apenas uma pequena parte. Depois, alguns viram porque o vento é um gás que preenche o vazio.
dos polos aos trópicos. Do máximo ao mínimo. Como na terra o que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Assim é o vento. O vento nunca vai soprar na superfície da terra por causa do ciclo. O que você deve saber é que a direção do vento será diferente. Aqui vamos quebrar o vento em três. Ou seja, os primeiros ventos subtropicais em direção aos trópicos. E o segundo do polo ao subpolar. E o terceiro subtropical para subpolar. Isso é chamado de período de ar quente tropical. Em seguida, encontre-se no ar frio dos polos. E choveu muito.